Depois do primeiro iceberg ter sido bem visto por vocês, aqui estou eu trazendo dessa vez o iceberg de My Hero Academia. Se você já sabe o que é um iceberg, pula pro minuto que tá aí embaixo porque eu vou começar a explicar para quem não sabe. Iceberg é um quadro onde se apresenta mistérios, curiosidades e teorias sobre certa franquia. Aqui no canal eu costumo focar mais no anime do que nos outros conteúdos, e todo iceberg é dividido em camadas. Aqui vão ter 5, e quanto mais fundo a gente desce, mais bizarras são as curiosidades, entenderam? Minha individualidade é pedir o seu like, e quanto mais as pessoas clicam, mais qualidade o vídeo tem. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeira camada. Aqui vamos conhecer as curiosidades mais famosas e interessantes da obra. Problemas na dublagem. Foi uma grande e boa surpresa saber que Boku no Hero seria dublado para nossa língua, mas até chegarmos ao resultado de hoje, esse caso foi bem conturbado. Primeiro que o início da dublagem seria pelo filme e não pela série. Até aí tudo bem, pois a série já estava há um tempo sendo exibida, então a estratégia foi aproveitar o marketing do primeiro filme, que estava para lançar, e depois partir para o abraço. A dublagem foi bem recebida aqui no Brasil, mas algo aconteceu que quase todos os dubladores tiveram que ser trocados na hora de fazer a série. Até para os próprios dubladores fica difícil explicar muito bem o que aconteceu. Mas o que sabemos é que isso teve a ver com a falta de comunicação do estúdio. Os únicos chamados para refazer seus personagens foram os dubladores do Midoriya, Bakugou e Tsuyu, que essa última posteriormente não quis continuar dublando ela pela indignação do estúdio não ter chamado seus outros colegas. Então, tirando o Deku e o Bakugou, todos os outros dubladores foram trocados. Se vocês quiserem mais informações, é bem tranquilo de encontrar. Já fizeram lives, contatos com o estúdio, e até o antigo dublador do All Might, Guilherme Briggs, já contou sobre os bastidores desta dublagem. My Hero Academia Vigilantes. Se trata de um mangá spin-off que conta a história de justiceiros sem licença de heróis atuando no Japão. Acontece que esse mangá faz parte do mesmo universo que a obra principal, e o autor já declarou que, apesar de ser uma história derivada, ela também é canônica, então é possível que um dia nós possamos ver eles se esbarrando com a galera do anime. Individualidades. Em Boku no Hero, as individualidades se dividem em 2 grupos, e cada grupo possui 3 tipos, começando pelo grupo 1, primeiro tipo, emissor alfa. Eles têm a capacidade de liberar ou alterar certas substâncias materiais ao seu redor. Exemplos: Todoroki, Denki e Bakugou. Inclusive, as individualidades do Aizawa e do Deku também são consideradas emissoras. Segundo tipo, transformação. Eles fazem com que o usuário seja capaz de alterar o seu corpo por um tempo limitado. Exemplos: Kirishima, Tamaki e Toga, obviamente. Terceiro tipo, mutante. São individualidades que naturalmente fazem parte do corpo, então eles vão ter alguns traços corporais diferentes de um ser humano comum. Exemplos: Tsuyu, Hawks e Hagakure. Agora, indo para o segundo grupo, o primeiro tipo é o emissor beta. Eles podem ser confundidos com mutantes, pois seus corpos são um pouco diferentes, mas suas habilidades ainda se baseiam em liberar ou alterar substâncias. Exemplos: Mina e Tokoyami. Segundo tipo são os T-mutantes. Assim como os mutantes, eles têm características diferentes do padrão, porém eles não são muito destacados e muitas vezes imitam uma forma de tecnologia. Exemplo: Ida e Jirou. E o terceiro tipo do grupo 2 são os G-mutantes. Como todos os mutantes, eles também possuem corpos diferentes, mas eles podem usar certos membros do seu corpo como armas e instantaneamente regenerá-las. Exemplos: Mineta, Shinji e Shiozaki. O fandom. A vontade que eu tive de fazer esse iceberg se deve à ótima recepção que eu tive do fandom em alguns vídeos que eu já fiz, então eu acabei criando um certo carinho por vocês. Mas acontece que a internet por anos intitula o fandom de Boku no Hero como sendo um dos piores fandoms dos animes. Os motivos são vários. Um deles é a alta discussão em volta do Bakugou. Apesar de vir diminuindo, ele ainda é bastante odiado. Acontece que, desde o início da história, quando não conhecemos muito bem o Bakugou, era muito difícil defender um personagem tão problemático quanto ele. Quem gostava dele em sua maioria eram garotas que perdoavam o que ele fazia só porque ele era um cara atraente, fazendo essas pessoas serem vistas como militantes hipócritas. Além disso, os chips de personagens que nunca vão acontecer estão incluídos aqui também. Isso não é algo que só acontece nesse anime, mas mesmo assim não deixa de tirar as pessoas do sério. E você, o que acha disso? O All Might é um fanático.
Enquanto nós chamamos os otakus de pessoas que gostam de aprender e consumir coisas que vêm da cultura japonesa, no caso do All Might dá pra ver que ele é um fanático pela cultura norte-americana. O nome verdadeiro dele é Toshinori Yagi, um nome puramente japonês. Então a única coisa que aproxima o All Might dos Estados Unidos é o fato dele já ter vivido lá por um tempo. Mas pelo jeito ele deve ter amado morar por lá, já que toda sua vestimenta e os nomes de suas técnicas fazem menções aos Estados Unidos. Agora falando sério, a verdade é que o mangaka realmente ama obras americanas e ele quis trazer isso em suas obras de forma bem clara. Midoriya e Bakugou igual All Might e Endeavor. É uma coisa meio óbvia, mas se aprofundando nisso, as coisas ficam mais interessantes ao ver suas personalidades e objetivos. Por um lado, aquele que se tornará o número 1 dos heróis enxerga o seu rival de um jeito suave e amigável, enquanto o outro tem um desejo enorme de superar todos os outros e ser o número 1. 2 não é o bastante, e o seu rival tem sempre que se mostrar forte, pois é dali que ele vai tirar mais força de vontade ainda para seguir o seu objetivo. Gerações futuras. Tem uma coisa que pode ser vista como boa, mas ao mesmo tempo preocupante. É fato que na série, conforme as gerações passam, as individualidades se tornam mais fortes. O próprio Deku é um exemplo disso, mesmo que sua individualidade tenha um motivo específico para explicar isso. De qualquer forma, as crianças que já apareceram na série mostraram um potencial absurdo, e isso pode ser preocupante, pois dessas crianças podem surgir vilões que causarão catástrofes ainda piores das que já vimos. Mas como eu já disse, pode ser uma coisa boa também, porque dessas crianças também surgirão heróis mais fortes para lidar com problemas maiores. De acordo com uma teoria vinda de um personagem que eu vou citar mais tarde, à medida que as gerações passam, as individualidades começarão a se misturar e evoluirão mais rápido do que os corpos humanos, chegando ao ponto delas serem impossíveis de controlar, e isso vai resultar na própria extinção da raça humana. Descendo mais um pouquinho, chegamos à segunda camada, onde as curiosidades são um pouco mais específicas e boas teorias começam a surgir. Os filmes são canônicos. É bem comum e ao mesmo tempo complicado quando um filme de anime lança e fazemos teorias sobre aquilo ser um pedaço da história ou não. Para alguns, se não está no mangá, não deve ser considerado canônico. Para outros, pode servir como histórias extras que realmente aconteceram e não influenciam muito na história. Eu quase não coloquei esse tópico no vídeo por ser uma discussão bem aberta, então vamos pro próximo. Jack Midoriya. Em 2008, Kohei Horikoshi publica uma one-shot chamada My Hero. O protagonista se chama Jack Midoriya. Ele é um vendedor de artigos para heróis e sonha com um dia em que possa se tornar um herói também. O que vocês acabaram de ver foi o protótipo do anime que vocês tanto amam hoje. Cicatriz. Na quarta temporada do anime, houve aquela luta épica entre o Endeavor e o Nomo, lembram? Foi nessa luta que o Endeavor se feriu bem feio, ao ponto de deixar uma cicatriz em seu olho esquerdo. Chegando em casa, o seu filho Shoto solta uma fala bem ousada. Kizato Hirena. Uma frase que deixou o clima um pouco pesado, pois o Shoto também tem uma cicatriz no olho esquerdo. Cicatriz essa que foi causada pela mãe dele, que surtou devido aos maus tratos do próprio Endeavor. Então pro Shoto dizer aquilo realmente soou como um bem feito, trouxa. A invisibilidade de Hagakure. Já foi explicado que a individualidade da Hagakure consiste em redirecionar a luz ao ponto dela ficar invisível para os outros. Isso quer dizer que é possível ela desativar esse poder. Teoricamente, individualidades de cancelamento ou qualquer outra coisa que façam proveitos da luz são capazes de fazer a Hagakure revelar sua verdadeira forma. Adaptação pervertida. Quem conheceu Boku no Hero pelo mangá deve ter tomado um susto com o corpo de alguns personagens depois que a obra virou anime. Em várias cenas os personagens ficaram um pouco mais sexualizados, principalmente as meninas. Isso causou algumas tretas na comunidade de cosplay, mas não só pelo motivo que você tá pensando. Rolou altas confusões de pessoas fazendo cosplay de tal personagem e as pessoas falando que não combina por causa do corpo e coisa do tipo. Só que em algumas ocasiões a pessoa na verdade estava fazendo cosplay do personagem do mangá. Às vezes pode ter sido mal entendido, mas essas críticas devem ter deixado pessoas bem tristes de qualquer forma. Recovery Girl. Ela é a heroína capaz de curar ferimentos através do beijo. Porém, o custo de uma recuperação rápida é a expectativa de vida mais baixa e cansaço. Há uma teoria dizendo que a Recovery Girl é mais jovem do que aparenta, e o que a envelheceu mais rápido foi porque o custo de recuperação também serve para ela. Essa suspeita veio por causa do seu nome de heroína, que remete a alguém mais jovem. A idade dela ainda não foi revelada, então não temos como saber se isso acontece de fato. A mãe de Kaminari.
No segundo filme, vemos uma cena bem rápida onde aparece uma heroína que supostamente seria a mãe do Denki. Ela possui uma individualidade capaz de criar um chicote elétrico, e suas aparências são bem parecidas. Como ela apareceu no filme, não dá pra ter certeza de que ela existe na história original, então aguardemos. Shizume Akagoro. Esse é o nome do melhor vilão de My Hero Academia. Em um anime tão preto e branco como esse, o Stain apareceu para dar um toque de realidade na história. Seu objetivo é assassinar heróis, com o motivo de que o sistema é falho. Sua filosofia é muito parecida com a do Immanuel Kant, filósofo que teve como uma de suas principais ideias o imperativo categórico. A lei moral deve ser seguida utilizando as pessoas como fim e nunca como meio. Os ditos heróis de hoje em dia amam vender sua imagem através de uma boa ação, mas isso por si só não torna ninguém um herói de verdade. Na visão de Stain, heróis hipócritas devem ser exterminados. Um herói de verdade nunca vai pensar em agir pelos outros só para conseguir dinheiro ou elevar o seu próprio ego. Um ato de bondade só é válido se ele for puro, com a única intenção de ajudar o outro. Isso fez os fãs o considerarem como um anti-herói e não um vilão. Afinal, em todas as cidades que o Stain passou, a criminalidade diminuiu. E a fim de espalhar o seu legado, ele precisou sujar as mãos. E como ele mesmo disse, o único que tem o direito de puni-lo é o All Might, pois o Stain enxerga o All Might como a única pessoa que pensa e age como um herói de verdade. Eu tenho certeza que esse personagem ainda vai ser lembrado por muitos e muitos anos. All for One é o pai de Midoriya. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, essa teoria ainda não foi confirmada, mas segue sendo uma das teorias mais fortes e famosas do fandom. A ausência do pai de Deku fizeram os fãs suspeitarem de quem seja Hisashi Midoriya. O autor se diz um grande fã de Star Wars, e ligando os pontos podemos fazer outro paralelo. Dessa vez comparando Luke Skywalker com o Midoriya, o All Might como o Obi-Wan e o All for One como o Darth Vader. Relaxa que se você não conhece Star Wars, essa comparação se deve às aparências e características desses personagens que são bastante semelhantes, e a história ainda mais. Agora essa cena a maioria já deve ter visto. Em Star Wars, após o Darth Vader, All for One, matar Obi-Wan, All Might, eventualmente o Luke, Midoriya se levanta para derrotar o Darth Vader. E aqui ele descobre que... Não, eu sou seu pai. Ambos se responsabilizam pela queda de seus entes queridos e ambos têm um discípulo que lhes foi confiado, Deku e Shigaraki. Deku se vingando pelo All Might, sendo o filho de All for One, e enfrentando o neto de Nana Shimura, mestra do All Might. Olha só, chegamos à terceira camada. Aqui vamos ir mais fundo em relação a personagens e bastidores. Kiribaku. Esse é o caso sobre uma fã que é obcecada pelo Bakugou. No Reddit, ela postou uma foto de seu carro cuja decoração faz homenagem ao personagem. E ela disse que vive pra ver o casal Kirishima e Bakugou dando certo. Tem gente que tem tanto dinheiro e nem sabe mais com o que gastar, né? One Punch Man. Essa teoria eu achei bem legal, mas infelizmente é quase 100% impossível de acontecer. Aqui diz que os dois animes se passam no mesmo universo, mais especificamente One Punch Man se passa no futuro de Boku no Hero. Nos dois universos existem pessoas com poderes e heróis derrotando vilões. E para deixar mais divertido, essa teoria diz que o Saitama seria o herdeiro do One for All. O grande segredo por trás do seu poder é que ele teria ganhado o One for All de um antecessor depois que ele se provou herói derrotando aquele siriguejo. Cara, eu sei que foi muita viagem, mas seria muito legal se fosse verdade. Black Clover. Horikoshi tem muitos amigos mangakas, e um deles é Yuki Tabata, autor de Black Clover. Uma vez eles já desenharam a obra um do outro nos seus próprios estilos de arte. Inclusive o Yuki já postou em seu Twitter artes que ele fez da Mirko e do Hawks. Eu achei bem fiel. Ibarashi Ozaki. Essa foi a personagem que deu uma surra no até então superestimado Kaminari Denki. Pouco tempo depois de sua aparição, os fãs logo perceberam que ela foi inspirada no próprio Jesus Cristo. Seu penteado faz referência à coroa que Cristo usou e o seu uniforme é um manto branco bem parecido com a que Jesus usa em suas representações. Algumas cenas dela também fazem referências a coisas que aconteceram com Jesus. E essa cena aqui eu não preciso nem dizer mais nada, né? Amém. Uraraka, Mount Lady e Kodai.
O autor mudou várias coisas antes de começar a sua história. Nesse caso, a individualidade da Uraraka era para ser a Gigantification, a mesma que a Mount Lady possui hoje. O autor mudou de ideia depois de perceber o quão apelão era esse poder e passou para um herói de alto escalão. E outra coisa bem curiosa envolve o design da Uraraka, que também não era para ser assim. Mas ao invés de descartar, o autor reciclou o design antigo e fez outra personagem, Yui Kodai, a aluna da classe 1B, que inclusive tem a individualidade de alterar o tamanho de coisas e pessoas. Então a Kodai representa bem como seria a personagem Uraraka. Ground Zero. Esse seria o nome de herói do Bakugou quando ele era apenas um rascunho. Após essa informação cair na boca dos fãs, a maioria gostou muito da ideia e pediu pro autor continuar com esse nome quando o Bakugou se tornar um herói profissional. Ground Zero significa o ponto de onde se inicia uma explosão, então faz bastante sentido. Para refrescar a memória de vocês, o nome de herói atual dele é Daibaku Satsujin Dynamite, o deus da Dynamite, nome que o próprio Bakugou escolheu. As mãos de Shigaraki. O anime já nos mostrou a triste e dolorosa infância de Tomura Shigaraki, e hoje já entendemos o porquê dele ter se tornado um vilão e o que significa essas mãos espalhadas pelo seu corpo. Todas as mãos são de pessoas que ele matou assim que despertou sua individualidade, incluindo as mãos de sua família e 2 bandidos. Essas mãos foram dadas pelo All for One, para lembrar a ele da fome de matar e destruir o que o move. Então, essas mãos são como uma personificação da dor e sede de sangue do Shigaraki. A mão mais destacada é a que cobre o seu rosto. Esta pertence ao pai dele, que serve como um lembrete do quanto ele sofreu com os abusos do pai. Momo e Overhaul são parentes. É uma teoria que surgiu no Reddit dizendo que Momo e Overhaul podem ter alguma relação por causa do paralelo entre suas individualidades, criação e destruição, além dos efeitos colaterais que surgem quando eles as usam. Isso explicaria o motivo da Momo ser rica, já que a família dela teria relação com a máfia. Foi uma teoria bem falada pelos fãs, então eu resolvi trazer aqui. Cuidado, você está entrando na 4ª camada. Aqui eu recomendo tirar as crianças de perto de você porque algumas coisas já começam a ficar bizarras. Monoma e Toga são irmãos. Pra quem não lembra, Neito Monoma faz parte da sala 1B, e sua individualidade basicamente consiste em copiar outras habilidades. É daí que veio a teoria dele ser um possível irmão da Toga, já que ela tem uma habilidade semelhante. A única diferença é que ela tem que ingerir o sangue da pessoa que ela for se transformar e copiar a individualidade. Outro ponto que fortalece a teoria é devido à aparência dos dois e suas personalidades serem bem hostis. Bom, é uma teoria a se pensar. Ameaças ao autor. Até agora já ocorreram 2 casos graves de ameaça ao Horikoshi. O primeiro ocorreu em 2018, onde exigiram que ele fizesse um arco onde o Endeavor pagasse por tudo de mal que ele fez à sua família. E o segundo caso ocorreu em 2020, onde eu achei mais absurdo ainda. Os fãs simplesmente ameaçaram o Horikoshi se ele não fizesse o chip do Kirishima com o Bakugou se tornar real. Será que quem fez foi a menina do carro? Shigaraki e Midoriya são primos. Essa aqui segue a mesma viagem do All for One com o Midoriya que eu citei na 2ª camada, mas esse aqui ficou mais abaixo pois é uma teoria à parte e não tem muitos argumentos fortes, pelo menos até o momento. Essa teoria diz que Nana Shimura, a avó de Shigaraki, não teve só um, mas 2 filhos. Um seria a Kotaro, o pai do Shigaraki, e a outra seria a Inko, mãe do Deku. Os argumentos vêm primeiramente das individualidades. Além do One for All, a Nana tinha sua habilidade natural de levitar a si mesma, enquanto a Inko consegue levitar pequenos objetos. E esse seria mais um caso inspirado em Star Wars, que como sabemos, o Horikoshi é muito fã. Outra coisa é que também não sabemos o nome de nascença da Inko. Midoriya veio do casamento com o pai que ainda não apareceu. Agora vocês devem ter entendido porque essa teoria se encontra bem abaixo da outra. Essa aqui é mais viajada ainda. Todos possuem individualidades. No anime foi dito que 20% da população não possui individualidade. Essa teoria afirma que todos possuem, porém alguns só podem ser ativados por circunstâncias muito específicas, como é o caso do primeiro portador do One for All. A princípio ele foi apresentado como alguém sem poderes, até que ao possuir o One for All é descoberto que sua individualidade é basicamente passar o seu poder para outra pessoa. Outra coisa interessante ao se observar é que pessoas como Deku e All Might, que inicialmente não tinham poder nenhum, foram capazes de usar One for All, que não deixa de ser uma individualidade. Então sim, todos podem possuir uma individualidade, mas nem todos conseguem ativá-las, pois precisam de uma situação muito específica para que esse poder apareça. Todoroki e Zuko.
Se você já assistiu Avatar: A Lenda de Aang, deve lembrar do personagem Zuko, e olhando para ele vocês já devem saber sobre o que eu vou falar. Zuko e Todoroki compartilham muitas semelhanças, dentre elas ambos têm pais muito autoritários que tratam eles com desprezo, visualmente já dá pra ver que os dois têm a cicatriz no olho esquerdo, ambos possuem poderes de fogo e ficaram muito tempo sem verem suas queridas mães. Para completar o pacote, até o momento que eu tô gravando isso, o anime ainda não revelou, então cuidado com o spoiler, pula pro minuto abaixo. Ambos têm um irmão prodígio que usa chamas azuis, mais uma prova que mostra o quanto o autor gosta de obras americanas. Eri e Overhaul. Os abusos que aconteceram com a Eren podem ter sido piores do que a gente imagina. Como a individualidade da Eri é rebobinar, talvez ela seja capaz de sentir novamente todos os traumas que ela já passou. Se Overhaul realmente usou isso ao seu favor, é um milagre essa menina conseguir sorrir depois de tudo que aconteceu. Eri pode reviver pessoas. Uma dúvida que vai continuar por muito tempo é saber qual o limite do poder da Eri. Alguns especulam que o seu poder pode chegar ao ponto de reviver pessoas. Eu creio que, se ela tentar fazer isso algum dia, vai ser algo parecido com o Fullmetal Alchemist. Enfim, o que vocês acham? Na quinta camada encontraremos os mistérios e curiosidades mais macabros de My Hero Academia. Então, se você for uma pessoa sensível, eu espero que você não esteja vendo esse vídeo de madrugada. Dr. Garaki. O vilão Daruma Ujiko, tendo como seu nome verdadeiro Kyūdai Garaki, é um servo fiel de All For One. Ele acredita na teoria das gerações futuras que eu citei na primeira camada. Dr. Garaki é o grande responsável por criar os Gnomos, e ao mesmo tempo ele tem uma vida dupla trabalhando como médico. E tudo indica que ele foi o mesmo médico que examinou Midoriya no primeiro episódio, dizendo que ele não tinha individualidade. Na época ele se apresentou como o Dr. Tsubasa, e aqui já vem outra bomba. Tsubasa é o nome desse garotinho da esquerda, amigo da infância do Bakugou, que tem essa individualidade de criar asas enormes. E essa mesma individualidade já foi vista outra vez durante a invasão dos Gnomos. Isso leva a crer, quem lê o mangá já deve estar sabendo como, que de alguma forma o doutor consegue roubar ou replicar habilidades, transferindo para os Gnomos que ele quer criar. Se for o caso de roubar, quer dizer que ele provavelmente descobriu uma incrível habilidade do Midoriya e a tomou, mas isso ainda permanece como uma teoria. O nome banido. Esse foi o primeiro nome dado ao Dr. Garaki pelo autor, mas isso causou ameaças de morte e até banimento da franquia na China. Sabe por quê? Esse nome na verdade faz referências às vítimas de experimentos humanos feitos na Segunda Guerra. E isso meio que tem a ver com o personagem, pois é praticamente isso que ele faz no anime. Horikoshi já declarou que não pretendia que o nome fosse associado como tal. Ele leva esse assunto muito a sério e mudou o nome do personagem para Daruma Ujiko. O motivo da China banir o anime foi porque eles foram as principais vítimas desses experimentos na época. Isso incluía crianças, mulheres grávidas, idosos e deficientes mentais. O resto eu nem vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar pesado demais. Midoriya SA. SA é uma sigla para Síndrome de Asperger, que é uma alteração no desenvolvimento do paciente que acaba por afetar suas habilidades de socialização. Pessoas com essa condição podem ser desajeitadas em interações sociais e têm interesse em saber tudo sobre tópicos específicos. Antes, essa condição era chamada apenas como autismo leve. Comparando isso com a personalidade do Deku, vemos os seguintes traços. Interesse especial no All Might, desde pequeno ele sempre foi super fã do herói. O Deku tem estímulos muito fortes quando corre, malha bastante, resmunga, assiste gravações de heróis e interage com garotas. Ele também se dá muito bem com padrões, se assusta muito fácil com toques inesperados, às vezes usa roupas incompatíveis ou as usa de forma errada e escreve tudo o que sabe sobre o mundo e as pessoas em seu caderno, incluindo personalidade de seus colegas e suas individualidades. Essa foi a fonte que eu usei para descrevê-lo. Fetiche por mãos. Parece que Horikoshi gasta bastante tempo desenhando mãos, e as cenas em que esses membros aparecem sempre são bem detalhados, fazendo alguns acharem que ele pode ter esse fetiche. Bom, nada é impossível, mas eu creio que ele apenas gosta de desenhar mãos mesmo. Um caso parecido acontece com o autor de Naruto. Kishimoto já declarou que gosta de desenhar pés. Desenhar não é o meu hobby, mas eu conheço pessoas que gostam de desenhar apenas olhos ou cabelos e gestos sem que isso seja um fetiche pela coisa real, assim dizendo. Mitsuki Bakugou.
A mãe do Bakugou foi nos apresentada como alguém bem parecida com o filho, o que levou os fãs a pensarem que ela foi e ainda continua sendo abusiva na criação dele. Nas cenas em que ela aparece, dá pra notar que ela não precisa de muitos motivos para dar tapas ou dar esporros altos. Em alguns países esse tipo de criação é até bem comum, e eu até gostaria de perguntar pra vocês uma coisa. Se você foi criado dessa forma, você acha que se tornou tão abusivo quanto a pessoa que te criou? Sabemos que o Bakugou praticou bullying com Midoriya e sempre teve um vocabulário grosseiro, então é possível que isso seja apenas um espelho do tratamento que ele teve com a mãe dele. O segredo da família Yaoi Orozu. Essa teoria é estranha se olharmos para Momo, mas até que ela pode fazer sentido. A teoria diz que o motivo da família Yaoi Orozu ser rica é por causa da individualidade da Momo e quem sabe de outros membros da família também. Tendo em vista que ela possa criar várias coisas, por que ela não poderia simplesmente criar dinheiro ou coisas de valor? Eu acho melhor não ficar pensando muito sobre isso. Gentle Criminal e Midnight. As pessoas especulam que esses dois sejam eu não sabia que eufemismo colocar nisso. O caso do Gentle Criminal é o mais suspeito por causa de sua parceira La Brava. Quando a conhecemos no anime, ela já é maior de idade, mas a história deles dois começa quando ela tinha 15 anos, e claramente ela criou uma admiração muito forte por ele naquela época. Então, os especuladores suspeitam dele ter se aproveitado disso para manipular ela como quiser. No caso da Midnight, aí já é bem mais difícil apontar alguma coisa. As suspeitas começaram por causa do seu comportamento, que foram pouco ousados nos eventos da segunda temporada. E só. Se você também suspeita de algum deles, diz aí nos comentários. O fim de Midoriya. O título desse caso era para ser outro, mas eu vou tentar não deixar esse vídeo mais pesado. Sabemos que o Deku foi diagnosticado como alguém que não possui individualidades, e ele sempre sofreu bullying por causa disso. O pior de tudo é que esse problema continuou até com seus amigos de infância, e especialmente o Bakugou, que todos os dias arrumava um jeito de colocar o Deku para baixo. No primeiro episódio, houve uma cena em que o Bakugou passou dos limites ao ponto de deixar o Midoriya muito nervoso, mas como ele não consegue se defender, ele só ficou observando. E uma teoria diz que o que aconteceu depois daquela cena foi o Midoriya escrevendo toda a história em que ele se torna o herói número 1 e depois de terminar sua história, ele se foi. Se você chegou até aqui, comenta #PlusUltra. Só assim eu vejo que você foi um herói de verdade por ter mergulhado tão fundo. Se quiserem que eu traga esse bag de outros animes, pode comentar aí embaixo também, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.